Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa 7ª e última live da 28ª Semana Espírita de Livramento de Nossa Senhora no estado da Bahia. Esse ano, temos como tema central o Evangelho como caminho ético. Iniciamos na segunda-feira, dia 4, e encerraremos hoje, já com saudades da presença, ainda que de forma virtual de todos. Saudades também da preciosa contribuição dos queridos irmãos palestrantes, sem falar da sublime assistência da espiritualidade superior a serviço do nosso grande Mestre Jesus Cristo. Mas ainda não terminamos. Daqui a pouquinho teremos mais. Faremos nesse instante a nossa prece inicial, pela qual convidamos Celso Nunes de Souza. Boa noite, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos. Estamos aqui chegando ao final de nossa Semana Espírita, nossa cidade de Livramento de Nossa Senhora. Em primeiro lugar, vamos buscar a gratidão imensa a nosso Pai Maior, nosso Mestre Jesus, a todos esses irmãos de luz que participaram, estão sempre participando de todos os movimentos espíritas, agradecendo a todos os irmãos, direto e indiretamente, que participaram para que esse evento pudesse acontecer, os palestrantes, em geral assim a todo mundo. E vem o Mestre Jesus, só muita gratidão, muita confiança, muito agradecimento a todos por mais esse momento, por mais essa semana, que esses palestrantes divulgaram os teus ensinamentos, cada um esclarecendo da melhor forma possível tudo que vós deixou para nós seguir e procurar nos melhorarmos a nossa maneira de ser, o nosso comportamento, a nossa visão da vida material e da vida espiritual. Obrigado, Jesus, muito obrigado por esse momento, por essa semana, e que esse ensinamento possa de servir de exemplo, não só para nós aqui encarnados, mas para os irmãos também espirituais, que somos todos nós na caminhada de evolução, de aprendizado, que possamos seguir, sempre tendo a fé, a confiança em Ti, Jesus, que é o amor maior, a paixão maior, que confiança possamos ter o perdão que foi divulgado, a caridade e melhor compreensão sobre todos nós, que assim seja. Hoje, contaremos com a participação do nosso querido irmão Rafael Siqueira, da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, que falará sobre o tema O Poder da Fé.
Rafael Siqueira, advogado, trabalhador do Remanso Fraterno, instituição fundada pelo médium Raul Teixeira e palestrante também do Centro Espírita Fraternidade, em Niterói, no Rio de Janeiro. Com o tema O Poder da Fé, Rafael Siqueira, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado, Marcos, muito obrigado, Livramento, uma boa noite a todos, eu agradeço pelo convite, agradeço a todas as pessoas que já estão no nosso chat e peço aos benfeitores da espiritualidade que possam nos envolver e nos guardar em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Eu gosto de cumprimentar as pessoas. Quando nós estamos num evento ao vivo, a gente vai olhando nos olhos e o olhar é um cumprimento. Não consigo cumprimentar todas aqui hoje, porque já são muitas, mas algumas eu cumprimento sendo extensivo a todos que já estão conosco. Então, muito boa noite, minha querida Isabel Rego. Muito boa noite, Gláucia Leles Abreu. Muito boa noite, Cristina Oliveira. Muito boa noite, Elaine Dias Rocha. Muito boa noite, Tati Santos, Elisete Silva, Claudete Leles, Marcos Abade. Muito boa noite, Magna Cirqueira, Nilza Silva Gomes Abade. Gente, eu quero cumprimentar todos que já estão conosco e aqueles que nos verão a posteriori, porque a gente sabe que uma palestra, quando ganha as redes sociais, as pessoas vêm de manhã, de tarde, de noite, e às vezes nós somos vistos até em outros países. Eu quero externar minha gratidão por estar em Livramento pela primeira vez. Eu que amo esse estado da Bahia, hoje pude estar com vocês para falar do Evangelho, da ética de viver conforme o Evangelho, e particularmente para falar do poder da fé. Se tens fé, não te aflige a noite escura. Há o coração que a lágrima domina, pois ele estende, amoroso, a mão divina e abre as portas da paz, risonha e pura. Alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína. Acende nova estrela matutina, na esperança sublime que perdura. Se há crença viva, te dirige os passos, sob a carícia de celestes braços, encontrarás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o mestre amado seguirá contigo. Este é um soneto da poetisa potiguar do Rio Grande do Norte, Alta de Souza, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E eu quis iniciar falando de fé com esse soneto, porque diz a poetisa, se nós temos fé, o mestre amado seguirá para sempre conosco. E o que é ter fé? O que representa essa palavra de duas letras, fé, na vida de cada um de nós? Nós sabemos que os dias são difíceis. Quando ligamos a televisão, ouvimos falar de coisas tão difíceis, ouvimos falar ainda de mortes pelo Covid, ouvimos falar de corrupção, ouvimos falar de tantas mazelas. Resta-nos fortificar esse sentimento que nos liga a Deus, nos liga aos benfeitores da espiritualidade, sobretudo, nos liga ao nosso Mestre, Jesus. É para falar sobre fé que nós estamos aqui na noite de hoje. E nós queremos dividir essa palestra em 4 partes, que eu vou chamar de os 4 Cs da fé. Usualmente, eu falo em 3 Cs da fé, mas hoje eu vou acrescentar um 4º C. Porque o primeiro C de fé é confiança. Porque muitas pessoas acreditam que ter fé é simplesmente acreditar. Mas ter fé é algo mais do que acreditar, porque acreditar é um juízo superficial. Nós acreditamos em muitas coisas. Aqui no Rio de Janeiro, o torcedor do Flamengo, porque todo mundo aqui no Rio de Janeiro gosta de futebol. O torcedor do Flamengo acredita que o Flamengo vai ser campeão todos os anos, mas tem ano que ganha, tem ano que perde, tem ano que sofre e acaba não ganhando nem perdendo, mas irritando o torcedor. Ter fé é algo mais do que acreditar. As pessoas que moram aqui no Rio de Janeiro chegam na sexta-feira, olham para o céu, e quando veem estrelas, elas acreditam, amanhã vai dar praia. Mas isso é uma crença, porque pode amanhecer no sábado, ter sol, ter nuvens,
ter até chuva, porque acreditar é algo mais superficial. Não tem raízes profundas nem bases sólidas. O primeiro ser de fé é o ser de confiança, porque ter fé é ter confiança em Deus. É saber que nada nos acontece sem que seja da sua vontade e do nosso merecimento. É ter a certeza de que as coisas que vêm para nós são para o nosso bem. Estão testando a nossa fidelidade a Jesus e estão propiciando momentos de aprendizado, momentos de reflexão. Trabalhando então fé como confiança, eu quero lhes propor uma história narrada por Haroldo Dutra Dias, esse grande juiz das Minas Gerais, que enternece os brasileiros, os espíritas de uma forma geral, com as suas histórias. Porque uma vez ele narrou que um avião estava sobrevoando uma cidade, quando ele começou a ter trepidações, turbulências, o que costuma ser usual nos voos de avião. E as pessoas começaram a gritar, as pessoas começaram a ficar nervosas, ansiosas, e uma dama em particular, que já estava orando o Pai Nosso, orando a Ave Maria, percebeu que uma criança, um jovem, para ser mais preciso, estava quietinho, sentado na poltrona dele. E a senhora foi conversar com ele e lhe perguntou: você não vai rezar? Você não vai gritar? Você não vai ficar ansioso? E o menino respondeu: não. E por que não? Porque o piloto desse avião é meu pai. Eu tenho confiança. Tirando então dessa história contada por Haroldo Dutra Dias, eu quero trazer para vocês que nós devemos ter confiança que o piloto desse planeta chamado Terra chama-se Deus. E Deus é um Pai de amor, de misericórdia e de justiça. Conforme o evangelho trazido por Jesus, Deus não é um pai que dá uma pedra a um filho que pede um peixe. Deus não é um pai que dá uma serpente a um filho que pede um pão. Deus é a providência. Deus está conosco em todos os momentos e nos mandou o seu Filho, o nosso mestre, guia e modelo para ser a nossa diretriz. Exercitar a fé, robustecer a fé, é ter confiança de que tudo que vem para mim, vem porque eu preciso passar por aquelas circunstâncias e aprender algo. Quando eu estiver, então, nas minhas orações, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, quando eu estiver fazendo a minha prece, não vamos orar como quem escreve uma carta para o PROCON. Vocês sabem, a pessoa que ora como quem faz uma carta para o PROCON, porque no PROCON a gente está sempre reclamando. Reclama do produto, reclama do atendimento, e tem pessoas que oram reclamando de Deus. Ó Deus, por que você fez isso comigo? Ó Deus, por que eu sofro tanto? Ó Deus, por que eu tenho tantos problemas? Vamos fazer a nossa prece de confiança. Meu Pai, eu te agradeço, porque tudo que vem para mim é para o meu bem. Meu Pai, eu te agradeço e te peço força, fortifique a minha fé para que eu confie mais na sua providência. Meu Pai, quantas pessoas estão desencarnando no mundo neste momento, mas eu confio em Ti, eu tenho certeza, pelo estudo da doutrina espírita, que desencarnar não é sumir, desaparecer. As pessoas estão retornando para a vida verdadeira, para o lar espiritual. Meu Pai, eu te agradeço até mesmo pelas dificuldades, porque com a doença que hoje eu tenho e que vai passar, porque tudo é transitório, eu estou aprendendo a ser mais humano, mais fraterno. Eu estou aprendendo a fazer curvas de amor com as outras pessoas, quando eu ainda guardava tanta raiva, tanto ressentimento. O primeiro C de fé é o C de confiança. Terminando, então, esse ciclo de palestras da 28ª semana de livramento, vamos ser mais confiantes. O mundo pede hoje mais confiança, mais serenidade, mais certeza da presença de Deus nas nossas vidas. E diz o apóstolo Paulo, na sua carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 1, todos nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas. E as pessoas, quando ouvem isso, devem ser os obsessores. Gente, todos nós temos obsessores, mas nós temos o anjo de guarda.
Nós temos os nossos espíritos familiares. Nós temos aqueles que velam por nós no plano espiritual e estão. Vai, Rafael, nós acreditamos em você. Vai, Rafael, porque essas lágrimas, elas vão ser enxutas e você vai seguir em frente. Confiar mais, reclamar menos. Isso é ter uma fé robusta. Daí nós estudamos a força da fé e partimos para o segundo C, que é o C de compreensão. Porque nós oramos, e é bom orar. Aquela que é a primeira das leis morais constante, na terceira parte do Livro dos Espíritos, lei de adoração. A criatura conectar-se ao seu Criador, através de uma prece, através de uma vibração, através de um processo de entrega sincera. Mas nós precisamos compreender que a vontade que vai se cumprir não é a nossa, é a do Criador. Porque o Criador sabe o que é melhor para a gente. O Criador é aquele pai zeloso, aquele pai amoroso, que não vai dar o que o Rafael pede, mas vai dar o que o Rafael precisa. Porque, gente, se deixar por nossa conta, o que a gente pede? Deus, será que eu não podia ganhar na loteria? E Deus falaria com a gente, mas meu filho, será que se você ganhasse na loteria, você não se perderia nos caminhos da ganância? Você não se perderia tendo muitas coisas e esquecendo de olhar aqueles que sofrem? Mas muitos pedem para ganhar na loteria, outros tantos pedem. Será, meu Deus, que eu não posso casar com a Angelina Jolie? E quando são mulheres, será que eu não posso me casar com um Brad Pitt? E se Deus pudesse conversar com a gente, mas será que não é melhor você casar com o atual esposo, com a atual esposa, que te faz esse complemento psíquico? É uma alma que você mesmo escolheu, com a qual você já viveu, e vocês estão em processo de ajuste. Onde eu quero chegar? Nós pedimos. E segundo André Luiz, não há uma única prece que não seja atendida, mas nós devemos ter a compreensão que o que se cumpre em nossas vidas não é o que a gente pede, mas é o que Deus deseja para nós, porque Deus quer o nosso bem. Eu me lembro de quando eu vou levar a minha filha para vacinar. E ela abre um berreiro. Berreiro aqui no Rio de Janeiro é chorar, porque fala, filha, nós vamos vacinar. E ela, papai, tem injeção? Falei, a gente não fala logo de cara, a gente espera chegar. Mas ela já lembra da injeção. E ela já chora quando sai de casa, chora no caminho, e quando vê a injeção, ela já está chorando antes de tomar a agulhada. E ela pede, papai, eu não quero tomar a vacina, mas será que eu, como um pai, que não quero que a minha filha se contamine com as doenças comuns da fase infantil, vou permitir que ela não tome? A gente vai lá, abaixa a calça, vem a espetada e o choro faz-se mais intenso, porque nós, pai, entendemos o que é bom para o filho. E depois a choradeira passa e Deus age da mesma forma conosco. Às vezes, a nossa vontade não vai ser atendida, porque nós somos ainda muito egoístas, muito orgulhosos, mas Deus, que é Pai amoroso, sabe o que é melhor para a gente. O segundo C de fé é o C de compreensão. Daí Francisco de Assis, quando fazia suas preces no Monte Alverne, na Úmbria, ele costumava dizer, meu Deus, eu te peço muitas coisas, mas deixa-me ter a compreensão que a vontade que tem que se cumprir é a sua, e não a minha. E para que a gente possa interiorizar o que é compreender, eu quero propor uma história real, contada por Divaldo Pereira Franco. E Divaldo Pereira Franco, todas as vezes que vinha aqui no Rio de Janeiro, desde que começou a pandemia, ele não tem vindo mais. Eu era daquelas pessoas que sentava no gargarejo, bem lá na frente, porque eu queria escutar as histórias para depois recontar nas palestras. E uma vez ele contou uma que eu achei fantástica, que fala dessa fé-compreensão. Ele narrou que quando era mais jovem, para mim, Divaldo Franco sempre foi jovem, ele já andava com a mão assim, porque quem precisasse de passe, ele estava sempre disposto a dar o passe. Mas, certa tarde, num sábado, ele foi aplicar o passe num companheiro que tinha um câncer muito grave.
já com metástases nas mais variadas partes do corpo. Era um câncer linfático. A pessoa estava nas vascas da morte. E ele estendeu as suas mãos, começou a aplicar o passe. Quando, pela sua mediunidade, sentiu aproximar-se o venerando Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes lhe falou: meu filho, o nosso amigo vai ficar bom. Divaldo talvez não tenha compreendido o que Bezerra de Menezes quis dizer, mas ele continuou no passe. Já que o amigo iria ficar bom, ele pedia a Bezerra de Menezes, ele pedia a Manuel Filomeno de Miranda, ele dava dos seus melhores esforços e pedia aos amigos espirituais que os bons fluidos pudessem ser canalizados naquele amigo. Terminou a tarefa assistencial e foi logo contar para a esposa: você não sabe, o doutor Bezerra me apareceu e disse que o seu marido vai ficar bom. E a mulher soltou um sorriso de orelha a orelha, afinal o homem estava quase morrendo, ele iria ficar bom. Ah, Divaldo, se é assim, amanhã você volta, porque não vamos tomar uns refrigerantes, vamos comer uns salgadinhos, se ele vai ficar bom, é preciso fazer uma festa. Divaldo foi, aceitou o convite, no outro dia voltou. Quando ele estava aproximando-se da casa do amigo, na porta havia uma coroa de flores, que a gente sabe, quando tem uma coroa de flores, alguém desencarnou, e Divaldo pensou: deve ter sido a mulher. Coitadinha, ela estava tão bem ontem e hoje desencarnou. Ele entrou na casa. A mulher foi ter com ele e lhe disse: eu não acredito em você mais. Não acredito em você, não acredito na sua mediunidade e nem no doutor Bezerra de Menezes. E Divaldo: mas minha filha, que isso? O meu marido morreu. E Divaldo: não, ele não morreu, ele desencarnou. Mas o próprio Divaldo estava atônito. Afinal, o que teria dito ou querido dizer Bezerra de Menezes? Ele foi para o lado do caixão e começou a orar. Orava, orava, e viu aproximar-se Bezerra de Menezes. Aquelas barbas brancas, aqueles olhos verdes que parecem da cor do mar. E Divaldo resolveu ir às forras com Bezerra de Menezes. Mas o senhor não disse que esse amigo iria ficar bem? Mas ele está ótimo. Como assim ele está ótimo? Ele morreu. O que você quer dizer com morreu? Vocês espíritas sabem que a morte não existe. Morrer, desencarnar, é apenas atravessar de uma margem do rio para a outra margem do rio. Era preciso que ele atravessasse. Vocês queriam ou desejavam que ele vivesse mais quanto tempo com um câncer tão cruel, já com tantas metástases? Ele desencarnou e ele efetivamente está bom. Eu mesmo estou cuidando do caso. A mãezinha dele, desencarnada, está ao lado dele, porque em breve ele vai acordar. Guarde isso, meu filho, dizia Bezerra a Divaldo. Quando eu disse que ele iria ficar bom, é porque ele iria ficar bom do lado de cá. Não era bom desse lado aí, porque a vida é um contínuo. Desencarnar é entrar na verdadeira vida. E Divaldo: ah, agora eu entendi. Pois é, tantos anos estudando o espiritismo e demorou um pouquinho, você não acha? E Divaldo sorriu, continuou orando. Depois foi falar com a esposa do seu amigo. Minha irmã, ele está ótimo. Mas como assim ele morreu? Ele desencarnou, minha irmã. Ele está guardado por Bezerra de Menezes num hospital espiritual. Em breve ele vai acordar e a mãezinha dele está do lado dele. É mesmo, Divaldo? É, minha filha. A vida tem dimensões que a gente não consegue compreender. Quando o doutor Bezerra disse que ele iria ficar bom, é para que nós tivéssemos a fé de compreender que os nossos maridos, nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, antes de nossos parentes, são filhos de Deus. E Deus sabe a hora deles retornarem para a verdadeira casa. O que parece ruim aos nossos olhos, hoje está bom do lado de lá, porque ele não tem câncer mais. O primeiro C de fé, o C de confiança. O segundo C de fé, o C de compreensão. Porque é difícil olhar para um problema e compreender que aquele problema é para o nosso bem.
É difícil olhar para uma doença e compreender que aquela doença é para o nosso melhoramento. É difícil olhar para um processo de desencarnação e compreender que o processo de desencarnação, por mais que deixe saudade, não pode deixar ressentimento, raiva, não pode fazer com que nós façamos aquela reclamação contra o Altíssimo. Então, meus amigos, fortificar nossa fé é compreender que tudo que vem para nós é para o nosso bem. Mas, Rafael, eu perdi o meu filho ou o meu pai. Eu perdi amigos da casa espírita na última pandemia do Covid. Eu quero dizer algo para vocês. Vocês não perderam ninguém. Perder, a gente perde um relógio. A gente perde um celular ou perde um livro, que são coisas. Pessoas se separam temporariamente de nós. Até o dia que nós também desencarnaremos e iremos ao encontro de todas elas. A fé espírita, então, é essa fé raciocinada. Essa fé que nos ensina a compreender que as coisas que vão se achegando para mim, por mais dolorosas que sejam, é para que eu compreenda uma forma de viver melhor. Eu aprendi com a minha mãezinha, que está no quarto. Eu vou falar igual vocês. Eu aprendi com a minha maninha, que está no quarto cuidando da minha filha de 3 anos, Clara, que não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade do Criador. Até mesmo os fios de cabelo da minha cabeça estão contados. E Deus conhece cada um deles. Compreensão. Compreender todas as coisas. Compreender os dias de sol, compreender os dias de chuva. Compreender os dias de saúde, compreender os dias de doença. Ah, mas é tão difícil. Mas para isso nós temos o Evangelho. Para isso nós temos a doutrina espírita. Para isso nós estamos na 28ª Semana Espírita de Livramento. Vamos aí para o terceiro C de fé. Porque o terceiro C de fé é o C de caridade. Não adianta ter toda a fé do mundo se a gente não instrumentaliza essa fé através das obras de amor, das obras de caridade. Porque a fé, quando a gente guarda, como quem guarda um tesouro numa caixinha, ela enferruja. Nós demonstramos a nossa fé pelas nossas atitudes. Está aí o apóstolo Tiago, que escreveu uma epístola universal, a carta de Tiago, ter dito no capítulo 2, versículos 17 e também versículo 26, que a fé sem obras é morta. O que o apóstolo Tiago estava nos dizendo? Que quando temos fé e não convertemos essa fé em obras, a nossa fé vai morrendo. Já viram aquela rosa mais bonita de todas? Vermelha, abundante, exuberante. É a nossa fé. Quando a gente não pega dessa rosa e dá para alguém, não enfeita um buquê, não dá outras rosas para enfeitar os canteiros do mundo, aquela rosa solitária vai murchando, vai caindo as suas pétalas, porque a rosa da nossa fé precisa de obras, precisa de atitudes, precisa de fazer o sentimento da generosidade espalhar. E agora eu vou contar mais uma história. Vocês perceberam que eu sou um contador de histórias, porque através das histórias, Jesus falava por parábolas. E o que são as parábolas, se não histórias? Quando a gente traz conceitos, às vezes o conceito a gente tem mais dificuldade de guardar, mas a história é como se falasse ao coração, porque chama-nos a uma compreensão diferente sobre os fatos da existência. O nosso querido Raul Teixeira, um grande pai, um grande amigo da Sociedade Espírita Fraternidade aqui em Niterói. Tenho certeza que muitos de vocês o conhecem. Se não o conhecem, basta colocar aí nas redes sociais Raul Teixeira Palestras, vão encontrar várias. Ele sofreu um AVC indo do Brasil para os Estados Unidos em tarefas doutrinárias em 2011. Vem se recuperando há mais de 10 anos, já consegue falar espaçadamente, já consegue psicografar com a mão esquerda, porque a mão direita está mais comprometida, mas continua como um grande trabalhador do Cristo. Ele, quando ainda estava
viajando a todas para os mais variados rincões do país, ele costumava visitar o interior de São Paulo, onde tinha uma amiga, uma professora. E essa professora o hospedava na sua casa, o levava para a tarefa das palestras e era uma grande amiga, uma grande confidente. Um ano em específico, quando Raul chegou na sua casa, ele notou: a amiga estava muito magra, o rosto amarelecido, a feição esquálida. E Raul perguntou: minha irmã, a nossa amizade me permite fazer-te uma pergunta. O que se passa, minha irmã? Não quero adentrar assuntos que porventura sejam sigilosos, mas eu me preocupo com você. E eu vejo que a sua saúde talvez não esteja bem. É verdade, Raul. Eu iria te contar. Eu desenvolvi um câncer. Foi de uma hora para outra. E fui ao médico. O médico me disse: é um câncer muito cruel. E quando nós descobrimos, ele já estava se espalhando pelos mais variados órgãos do corpo. Minha filha, você tem no máximo 1 ano de vida. Aquilo parecia, Raul, que algo estava me colocando uma pedra na cabeça, porque ninguém espera de uma hora para outra receber uma sentença de morte. De dentro de 1 ano, eu vou desencarnar. Eu pensei nos meus filhos, eu pensei nos meus alunos, eu pensei na minha vida. Mas, Raul, a minha maior tristeza, eu que sou espírita, eu que cresci te vendo falar, vendo Divaldo falar, estudando as obras da codificação e aprendendo que fora da caridade não há salvação, eu tinha um grande sonho, Raul. Tinha, minha irmã. Raul, com 1 ano não vai dar para cumprir. Qual era o seu sonho? Eu sempre quis ter um lar para crianças carentes. Há tantas crianças sem mãe, tantos filhos abandonados em tenra idade. Há tantos que têm pais e têm mães, mas são relegados na sarjeta. Às vezes os pais são toxicômanos, às vezes os pais agridem essas crianças. Eu queria ter um pequeno albergue para poder ajuntar 1, 2, quem sabe 10. Mas sempre com o tempo exprimido, porque trabalho de manhã, trabalho de tarde, tenho os meus compromissos na minha família, nunca consegui realizar o meu sonho. E Raul sentiu aproximar-se o benfeitor Camilo. E Camilo lhe disse na acústica da sua mediunidade: Raul, a nossa irmã tem muitos méritos. Esse sonho talvez fique para uma próxima encarnação, porque já soa na ampulheta da atual vida a hora dela retornar. Os médiuns não contam essas coisas para aqueles com os quais conversam. Os médiuns devem ter essa responsabilidade. Raul deu-lhe um abraço, disse que estaria sempre à sua disposição e que oraria diuturnamente por ela. Voltou para Niterói, pensando que iria receber em no máximo 1 ano, porque ele ia de ano em ano àquela cidade, um telegrama. Naquela época ainda eram os telegramas, gente. Não tinha WhatsApp, não tinha Messenger, não tinham todas essas facilidades que nós temos hoje. Ele não recebeu. Passou-se mais 1 ano, porque naquele ano ele não foi na cidade. Ele também não recebeu uma carta, um telegrama, um telefonema que fosse: será que a minha amiga desencarnou e ninguém me contou? O que se passa, o que houve, quando, depois de 2, no mais tardar 3 anos, ele retornou no interior de São Paulo? E a amiga foi lhe buscar, quis lhe fazer uma surpresa. O hospedou mais uma vez na sua casa para lhe levar num tour de palestras na região. E agora? A mulher estava um pouco mais cheinha, eu não vou dizer gorda, porque falar gorda hoje posso me comprometer. Estava com a cara rosada, estava alegre, um sorriso de orelha a orelha. E Raul, minha amiga, nós temos uma amizade que me permite ser indiscreto, mas eu estou curioso. Você me disse a última vez que eu vim aqui que você estava dentro de 1 ano para desencarnar. É verdade, Raul. Mas você não sabe o que eu fiz? Conte-me, eu sou todo ouvidos. Sentaram-se, tomaram café, comeram pão de queijo, conversa vai, conversa vem. Raul, quando o oncologista disse que a doença já havia se espalhado por vários órgãos, eu pensei: se eu tiver 1 mês,
eu vou ajudar uma criança. 2 meses, quem sabe eu ajude 2. Se Deus me der mais 6 meses, quem sabe eu consiga ajudar 3. E se Ele me der 1 ano, conforme a previsão do médico, 4 ou 5. Mas eu vou realizar dentro desse ano o meu sonho. Raul, eu doente não tinha como separar um espaço, reunir pessoas para se juntarem ao meu sonho. Eu comecei ajudando crianças nas casas delas, em obras sociais, trouxe uma para dentro do meu próprio lar. E depois eu percebi que, nesse curto espaço de tempo, eram 3, poderiam ser 4, quando, num pequeno galpão, se tornaram 5, e eu vou desencarnar feliz. Eu te dei muito pouco, Senhor, mas criei minha família, fui espírita, sendo fiel aos princípios evangélicos, e o meu sonho eu realizei. Aqui estão essas crianças, que com 1 ano eu dei minha vida por elas. E Raul, olhando, percebendo que as lágrimas teimavam em rolar, quando se aproximou o benfeitor Camilo. E agora quem vai ao entendimento com o benfeitor Camilo era o próprio Raul. Meu irmão, você não disse que havia soado o tempo da desencarnação da nossa irmã? É verdade, Raul. E tinha soado mesmo. Então, como ela ainda está viva, eu não compreendo. Nós não temos a hora de encarnar e a hora de desencarnar? E Camilo pergunta a Raul, e o que você acha da misericórdia de Deus? Você pensa que Deus está distante de nós, de cada um de nós, das coisas que nós fazemos? Não. Os benfeitores espirituais perceberam que a mulher colocou-se em ação, ajudando outras crianças, e que aquelas crianças, sem a presença dela, ficariam ao desalento mais uma vez. Então os benfeitores da criança uniram-se ao benfeitor dela e foram pedir ao Senhor da vida que ela ganhasse uma moratória. E ela ganhou. Essa moratória nós não sabemos vai até quando, mas ela ficou livre do câncer. Foram as palavras do benfeitor Camilo. E depois, ainda no curso da conversa, a mulher conta a Raul. Você não sabe, Raul, eu cheguei no médico, já esperando que ele me desse dia e hora para desencarnar, fiz uma bateria de exames. E ele, se eu não fosse um cientista, se eu não tivesse passado 6 anos na faculdade de medicina, se eu não tivesse feito tantos cursos, eu diria que o seu caso é um milagre. Estão aqui os seus exames de há 2 anos atrás. Está aqui o seu câncer, estão aqui as metástases, mas hoje você não tem mais nada. Eu não consigo explicar. E sentados ali naquele instante, ela falando da sua vitória e Raul recebendo a intuição do benfeitor Camilo, se abraçaram. Porque o terceiro C de fé é o C de caridade. O que robustece a nossa fé são as atitudes que tomamos em favor da vida, em prol das outras pessoas. É quando nós saímos do nosso egoísmo para atender aqueles que choram, aqueles que não têm roupa, aqueles que ainda hoje perpassam pelas ruas sem o mínimo, a cata de um pedaço de pão, a cata de um papelão que seja para cobrir-se numa noite de frio. Falamos dos 3 Cs da fé. Vamos lá? Confiança, compreensão, caridade. E qual seria o 4º C da fé? Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Quando Kardec nos escreve uma dissertação lindíssima, chamada A Coragem da Fé. Porque o 4º C da fé é o C de coragem. Ter fé nos estimula a ser corajosos, a estar no mundo sem ser do mundo. Ter fé, robustecer a nossa fé, o poder da fé, nos traz a coragem de uma mãe quando olha para uma criança. A noite parece a mais densa e ela coloca a criança no colo e ela dá de mamar e ela cuida da criança e entrega nas mãos de Deus. Ter fé. Eu me lembro de minha maninha mais uma vez.
quando eu, nos meus 18, 19, 20 anos, tive problemas psiquiátricos, precisei tomar remédio, quis parar de fazer a faculdade. E ela um dia, quando eu saía de casa, abri a porta da minha casa em Itapiruna, norte do estado do Rio de Janeiro, e parece que uma sombra veio na minha direção e me disse: você não consegue fazer mais nada. Suicida. Era aquela mensagem vinda na minha cabeça e eu corri chorando para os braços da minha mãe e disse: mamãe, eu não consigo fazer mais nada. Parece que eu estou paralisando. E ela, católica que era, como católica é até hoje, ela me respondeu: meu filho, tenhamos fé. Eu vou rezar um terço em favor da Virgem Maria para você. Tenha coragem da Virgem Maria, que viu o seu filho sendo morto no madeiro infamante. Tenha coragem de Jesus, meu filho. Tenha coragem daqueles apóstolos que depois que Jesus deixou de ter conosco para continuar em espírito, deram-se em holocausto, perdendo cabeças, entregando corpos em fogueiras, sendo crucificados tal qual Simão Pedro de ponta cabeça. Tenha coragem, meu filho. Abra essa porta, porque onde você estiveres, estará a sua mãe orando por ti, mas, sobretudo, a Virgem Maria Santíssima, porque ela era católica. E eu abri aquela porta e pensei: a coragem está dentro de mim, porque a palavra coragem, cuore, coração, agere, coragem, agir com o coração, entregar-se ao processo de fé que catalisa a coragem. Não foram fáceis os dias. Consegui terminar a faculdade. O Espiritismo abriu as portas de Jesus novamente para minha alma. Comecei o desenvolvimento da mediunidade e pude perceber que as vozes que eu escutava eram vozes de, eu não vou dizer inimigos espirituais, de companheiros de outras épocas que me reconheciam e que retornavam para, junto comigo, serem esclarecidos. A fé nos estimula a coragem. A coragem dos primeiros cristãos, que davam-se em holocausto nos postes de azeite. A coragem que, quando Maria Santíssima, essa mensagem está contada no livro Boa Nova, é a lição de número 30, quando Maria Santíssima desencarna, e ela, antes de ser alçada ao céu, ela pede a Jesus: deixa-me antes percorrer os caminhos por onde eu trafeguei. Deixa-me rever nos circos romanos os corajosos que estão morrendo em seu nome. E ela vai. Era por volta ali da década de 60, da década de 70, quando Nero, o imperador que tocou fogo em Roma, matava cristãos. E ela entrou num calabouço, porque naquele dia cristãos seriam dados às feras. E encontrou uma menina. E no ouvido daquela menina, ela segredou uma confissão, dizendo: canta, minha filha. Canta, minha filha, porque quem canta tem a coragem, porque quem canta sabe que a morte é apenas a morte de um corpo físico. Quando o leão estiver estraçalhando, vocês estarão retornando para o verdadeiro lar. E os historiadores narram que quando abriam as portas dos alçapões, os cristãos entravam na arena gritando: Yeshua ben Miriam, Nassif Shalom. Jesus, filho de Maria, príncipe da paz. E ainda antes de serem queimados ou serem trucidados, eles diziam: Ave Cristo, quem vai viver a vida eterna te glorifique e saúda. Hoje nós temos medo de muitas coisas, mas nós podemos buscar essa coragem que está dentro de nós, porque é como se os bons espíritos nos segredassem aos ouvidos. Canta. Mantenha firme a tocha da fé, o estandarte da confiança em Deus. A coragem que teve Saulo de Tarso, se transformando em Paulo. Saulo o orgulhoso, Paulo o pequenino, porque de matador de cristãos
ele se transformou naquele que pregava o cristianismo, naquele que ia nos mais variados países, recebido a pedradas, a chicotadas, sendo guardado em prisões infectas, até ser capturado por Nero em Roma, por volta ali do ano 66. E Nero deu-lhe a sentença de morte. Ele seria degolado. E quando coloca a cabeça para ser degolado, aquele que iria cortar-lhe a cabeça treme a mão. E ele responde: cumpra com o seu dever, porque eu já cumpri o meu. Eu tive a coragem de combater o bom combate. O que você vai tirar é a vida de um corpo físico. E eu irei ao encontro do meu mestre amado. A coragem de Allan Kardec, um insigne professor francês, notado, aureolado pelas insígnias terrenas. Ele que havia reformulado o próprio plano pedagógico educacional francês. Mas reparando mesas que giravam, mesas que davam respostas, ele disse: eis que aqui entrevejo uma mudança para os destinos da humanidade. Porque não é a mesa que fala, são os espíritos. E ele descobriu que os espíritos do Senhor são as virtudes do céu, tal qual estrelas cadentes que vêm aprumar os caminhos e devolver a visão aos cegos. Codifica o espiritismo. E aqueles que eram os seus amigos, lunático, maluco, você agora está envolvido com coisas que são supersticiosas. Mas ele teve a coragem. Manteve-se firme nos seus propósitos. A coragem de Francisco Cândido Xavier. Porque quando estava em Uberaba, havia um padre que falava: tudo isso sai da cabeça dele, tudo isso é coisa do demônio. E ele chegava em casa: Chico, seja corajoso. Enfrenta em nome de Jesus. Se é verdade o que estão dizendo, apruma-te, mas se é mentira, entra no ouvido e sai no outro, mas não pare de trabalhar. Porque a virtude de todo cristão é assumir Jesus, é assumir a doutrina espírita para, depois dessa assunção, ser um arauto do Evangelho. A coragem de tantos que sobem nas comunidades. Ah, mas lá tem tiro, mas tem gente passando fome. A coragem de quem abre uma casa espírita para falar de Jesus, o amigo de todas as horas. A coragem de quem vai para as redes sociais, não para fake news, não para ficar brigando uns com os outros, mas para falar de amor, de tolerância. Esses tempos pedem de nós coragem, porque nós vimos muitas pessoas desencarnarem. Eurípides Barçanufo também viu. Ele desencarnou na época da gripe espanhola. Esses dias pedem de nós coragem, porque muitas pessoas passam fome. E somos nós que precisamos olhar para o nosso pão e entender: onde come um, eu posso repartir para que o outro não passe fome. Esses dias são dias de coragem. Porque enquanto tantos brigam por conta de ideologias políticas, ideologias de orientação sexual, nós podemos dizer: Jesus ama todos. Todos são filhos de Deus. E aí a gente fecha os 4 Cs da fé. O primeiro C, o C de confiança. O segundo C, o C de compreensão. O terceiro C, o C de caridade. Quarto C, a virtude dos dias atuais, porque quando ligamos o Fantástico na noite de domingo, vamos ser chafurdados por tantas notícias negativas, mas está dentro de nós a coragem para seguir em frente. A coragem para acordar no dia seguinte e dizer: Senhor, mais um dia, mais uma oportunidade de fazer o bem que estiver ao meu alcance. Fazei-me instrumento da tua paz. E relembrando Alta de Souza, na psicografia de Chico Xavier, nós possamos cantar: se tens fé, não te aflija a noite escura.
ao coração que a lágrima domina. Pois ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz risonha e pura. Alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos, sob a carícia de celestes braços encontrarás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Muito obrigado, Bahia, muito obrigado, Livramento, muito obrigado a todos vocês que perpassaram essa semana conosco. Um beijo no coração de cada um e que Jesus abençoe a todos, hoje e sempre. Os nossos mais profundos agradecimentos ao querido irmão de Ideal Espírita, Rafael Siqueira. Gratidão, meu irmão. Que Deus te abençoe sempre. Esperamos poder contar mais vezes aqui com a sua participação e que seja de forma presencial. Agradecemos também a Deus, nosso Pai amoroso, aos irmãos de Ideal Espírita, colaboradores e também a todos os internautas que nos acompanharam durante toda essa semana pelos canais do YouTube, Web Rádio Fraternidade e Facebook, ao apoio da Federação Espírita Brasileira, Federação Espírita do Estado da Bahia, Conselho Regional 10 e Conselho Regional 12. Mas ainda não encerramos. Reservamos esse momento para um simples, porém especial homenagem a um irmão muito valioso para todos nós. Nesse momento, desejamos expressar a nossa imensa gratidão ao nosso amado irmão Divaldo Pereira Franco, pela sua inestimável contribuição ao movimento espírita do Brasil e do mundo e, acima de tudo, pelo serviço por ele prestado, sempre em nome de Jesus, aos irmãos em sofrimento, seja este sofrimento de ordem espiritual, moral ou material. E para essa singela homenagem, apresentaremos um vídeo com alguns momentos vividos por ele nestes seus 95 anos, completados no dia 27 de março deste ano. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha,
no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos e dias de sol, pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Nossa gratidão a todos pela companhia e esperamos nos encontrar presencialmente no próximo ano, se assim Deus nos permitir. Uma boa noite a todos, com votos de muita paz. E para finalizarmos, contaremos agora com a prece de vibração musical proferida pelo nosso querido maestro Christian Cardoso, da cidade de Rio de Contas.